Bom dia, gente. Shalom, né? Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja contigo todos os dias do ano. Vamos lá para mais um dia, terceiro dia, terceiro dia da meditação, né? Um pouco da palavra, tá bom? Então, nós já estamos no capítulo 11, aquele capítulo 11 com vocês, né? Para quem começou a ler a Bíblia, 3, 4 capítulos por dia, tá bom? Eu já estou um pouco avançado, mas como eu prometi, eu vou estar fazendo aí um resumo, tá bom? Um resumo aí da palavra. Então, no capítulo 11, nós vimos aí a Torre de Babel, né? Onde o Nimrod lá, né? Ele resolveu construir uma torre para chegar ao topo, chegar ao céu. Mas ninguém aqui na Terra consegue chegar ao céu de Deus, não é? Construindo algo. A gente consegue até os céus dos astros. O ser humano é o máximo que ele pode chegar. Só vai para o céu quem parte dessa vida para outra, né? Então, mas também aí Deus viu que o povo era inteligente, o ser humano, mesmo naquela época, vamos pensar sem recursos tecnológicos como nós temos hoje, mas eles tinham uma inteligência sobrenatural. E então Deus foi lá e confundiu as línguas. E Deus não deixou que continuasse aquele projeto, não é? E muitas vezes acontece isso. Quando o projeto não é de Deus, a torre cai, né? O projeto cai. E Babel é lugar de confusão. É o lugar da confusão. E tem muita gente que, infelizmente, procura lugar de confusão, não procura lugar da paz. Não é? Ok, como eu falei, a gente não pode estender muito para o vídeo não ficar longo, né? Ficar muito grande. Então, depois no capítulo 12, no finalzinho do capítulo 11, tem ali a descendência de Sem, um dos filhos de Noé, que em hebraico é Shem. Shema quer dizer nome. E é de onde vem o povo semita, né? Que é onde surge todo aí o povo os hebreus, né? Os judeus, os árabes, todo esse povo, né? Do Oriente. Surge essa nação, né? Esse povo. Tanto é que existe uma nomenclatura para as pessoas que são anti-judaicas, que são anti o povo do Oriente, aí, chamado de antissemitas. Mas vamos lá. Então Deus chama Abraão, né? Que ali ainda até então era Abrão. E Abrão significa pai exaltado. Mas olha que interessante. Eu ouvi isso de uma professora. Como é que estava chamando ele de pai, mesmo sendo pai exaltado, pai orgulhoso, pai sem filho, né? E Deus vai lá e chama Abrão e lhe promete que ele ia ser pai de numerosa
nação, numerosa nação. E Deus promete e cumpre, né? Um pouco lá na frente ele cumpre a promessa que ele fez a Abraão. Só uma curiosidade, né? Como eu falei aqui, às vezes vai surgir umas curiosidades em hebraico. A palavra Abrão não tem uma das letras do nome de Deus, porque Abrão era de um povo idólatra, os pais eram idólatras. Mas Deus sim chama, né? Deus não está preocupado. Quando ele tem um projeto na vida do ser humano, ele não se preocupa com o passado. Ao contrário, ele transforma o passado da pessoa. Ele transforma o passado dessa pessoa que ele o chamou. E lá na frente ele coloca o nome de Abraão. Quando nós chegamos lá, eu vou explicar melhor porque ele colocou o nome de Abraão, tá bom? Fica aí de curiosidade. Vamos amanhã, se Deus quiser, pedir a Deus em nome de Jesus que nós conseguimos mais um dia aí. Então, Deus, e Abraão obedeceu. Ele saiu para um lugar onde ele não sabia, ele não conhecia. E ele obedeceu. E o interessante é isso, que a gente ouve a voz de Deus, a gente não precisa ficar pensando se é Deus que está falando. Mas se você ouviu a voz, sabe que não é de um ser humano, e essa voz está te guiando, falando algo contigo que você sabe que não é comum, silencie e peça a Ele uma resposta, uma confirmação. A não ser se for algo muito nítido, como aconteceu comigo várias vezes. E com a maioria, né, dos servos de Deus aí. E no capítulo 13, sim, quando Deus chama Abraão, ele saiu com a sua família, né, com a sua mulher, com a sua esposa, Sarai, e também o sobrinho vai com ele. Olha que coisa interessante. Por que Abraão chama Ló? Não é? Chama Ló, chama o sobrinho para ir com ele. Olha o carinho, o amor que Abraão tinha com o seu sobrinho. Não é? E até por honra também ao seu irmão. Então, ele chama Ló e vai com ele. Mas eu quero só uma questão de curiosidade. Quando Deus chama Abrão, ele fala, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. E em ti serão benditas todas as nações da terra. Aquele que te abençoar será abençoado, mas o que te amaldiçoar será amaldiçoado. Mas, nesse primeiro versículo do capítulo 12, em hebraico, existe essa expressão para a chamada de Abrão, é chamada de Lechá. E esse Lechá significa sai para ti. E a maioria dos comentaristas da Torá, né, do livro de Gênesis, aí, nesse versículo, fala que primeiro Abrão tem que sair dele, da idolatria, dos seus conceitos. Tudo acontece, mesmo a pessoa tendo um chamado por Deus, ele precisa primeiro refletir quem ele é. Quem ele é. Deus sempre faz isso com o ser humano, com aquele que é chamado. Quando Adão pecou, ele falou, Adão, onde tu estás? Ou seja, ali Deus estava querendo que Adão respondesse o que aconteceu com ele. Que ele fosse sincero. Que Deus já sabia onde ele estava. Agora com Abrão, não foi diferente. Abrão, sai de você. Mude a sua história. Transforme a sua vida, Abrão. Tire esses conceitos religiosos
Tire esses conceitos da sua vida, Abraão. Sai de você e deixa eu transformar a sua vida. Eu não estou pregando não, viu? Só estou comendo um comentário, viu? Mas se está servindo aí para você, glória a Deus. E aí Abraão sai, leva seu sobrinho, sua esposa. Com certeza levou servos, não é? Com ele, Abraão era rico. Então, gente, e aí o que acontece? Então, mais lá na frente, Ló também, Abraão e Ló adquiriram muitas propriedades. Abraão, mas Ló enriqueceram. Chegou um tempo que não dá mais, o lugar onde eles estavam não tinha mais como ficarem juntos. E aí eles têm que se separar. E o interessante é que Abraão pediu para que Ló escolhesse. Ele tinha autoridade de escolher, de dizer, meu sobrinho vai para aquele lugar e eu vou para outro lugar. Mas o amor, o carinho, a preocupação com a família que Abraão tinha era tão grande que ele pediu que o sobrinho escolhesse. E Ló viu uma terra muito árida, muito frutífera, frondosa, o campo verde, né? Aquela coisa linda. Apesar que no deserto é raro ver frutas, árvores, né? Natureza, mas há certas regiões em Israel que a gente consegue ver muitas terras frutíferas. E aí o que acontece? Ló, com instinto, não é, orgulhoso, ganancioso, escolheu a terra, uma terra boa. Mas lá na frente houve fome sobre essa terra e Ló passou necessidade. Mas antes disso, houve uma guerra. Não é? Ló foi preso, porque os 4 reis venceram os 5 reis, né, lá no capítulo 14. Eles venceram, conseguiram vencer essa batalha, né? Não é? E Ló foi preso, foi para Sodoma e Gomorra. Ou seja, um lugar também de promiscuidade, uma região de idolatria, promiscuidade, muita promiscuidade. Prostituição, a praça pública, não vamos falar o céu aberto, a praça pública. Então era muito um bacanal, uma orgia bem presente em Sodoma e Gomorra. Então, Ló foi parar nesse lugar, né? Então, muitas das vezes, nossas escolhas decidem nosso futuro. E nesse capítulo mesmo 14 de Gênesis, se você já está lendo aí, você vai chegar aí. Quando não leu, vai chegar ainda. Eu creio que hoje você vai estar acompanhando isso aí com a gente, conosco, né? E Melquisedeque aparece, vamos pensar assim, usamos a expressão do nada, desse capítulo 14, verso 18, ali em diante. Melquisedeque aparece para Abrão. E Abrão, ele vence uma guerra, ele vence a guerra e toma despojos. E Melquisedeque ouviu esse comentário de Abrão, sobre Abrão. E ele foi conhecer Abrão. Quem era esse homem poderoso? E quando chegou lá, nessa visita, ele foi conhecer Abrão. E quando ele viu Abrão, ele deve ter ficado pasmo. Porque a face de Abrão, gente, olha aqui, como eu falei, tem curiosidades. Eu não vou entrar muito como eu falei, no profundo da Bíblia, mas creio eu, não é, que Abrão, Melquisedeque, quando viu Abrão, ele viu a face diferente. Ele viu Abrão, um homem ali poderoso, cheio, não é,
da presença de Deus. Deus estava com ele. Deus estava ao lado dele. Só reformulando aí, Deus estava ao lado dele, ao lado de Adão. Ao lado de Abraão. Ao lado de Abraão. E ali, nessa conversa ali, Abraão, não é, como a maioria das traduções falam, a maioria mesmo das traduções, todas as traduções, aliás, falam que Abraão deu dízimo a Melquisedeque. Só que em hebraico, aqui eu não quero discutir com ninguém, mas quem conhece o hebraico bíblico, não está escrito que Abraão deu dízimo a Melquisedeque. E nem Melquisedeque deu dízimo a Abraão. Tá bom? Mas isso é uma coisa particular, viu, gente? Isso aí, qualquer coisa, você pode me procurar no particular que eu explico. Mas isso aí tem que ser pessoalmente, não assim em vídeo. E o que acontece? E ali, ele abençoa Abraão, porque Abraão ali, ele entregou o dízimo para Melquisedeque, tá bom? Eu tenho minhas interpretações que se eu vou visitar alguém, eu que levo uma oferta, eu que levo algo, tá bom? E aí, então, para finalizar aqui, né, o vídeo já está aí 16 minutos, meu Deus, que é muita coisa para falar e a gente acaba, né, eu pensei em 15, 16 minutos, 17 no máximo, terminar, tá bom? Mas tenha paciência comigo aí, tá bom, gente? E aí no finalzinho aí, o capítulo 15, Deus anima Abraão, Deus anima Abraão, né? E promete um filho. Abraão aí já da idade avançada, mais de 75 anos. E Deus promete a Abraão um filho. E Deus cumpre essa promessa. Deus cumpre essa promessa. Não é? Também no capítulo 15, Deus faz uma aliança com Abraão. Uma aliança. Ele fecha o compromisso. Ele firma esse compromisso com Abraão. Tá bom, gente? Então aqui é esse resumo que eu estou fazendo. Muito obrigado mesmo por estar aí nesse início. Você vai fazer história junto com a gente aí. Eu creio que você vai estar lembrando do primeiro vídeo que nós fizemos aí, tá bom? Se você puder aí, dar um like aí, né? Dar um ok. Compartilhar com alguém aí também. Eu vou estar colocando nos status do WhatsApp. E no grupo aqui que eu tenho da nossa igreja, né? Da nossa rede, tá bom? Deus abençoe, que você tenha um ótimo dia. O terceiro dia do ano seja cheio de bênção, de paz, de prosperidade sobre a tua casa. Que você confirme esse chamado de Deus na sua vida. Viu? Deus te chamou. Então não volte atrás. Tá? Deus abençoe. E até amanhã, se Deus quiser.